Oi, gente! Meu nome é Rara Silva e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à série das parábolas de Jesus, explicando um pouco hoje sobre a parábola do joio e do trigo. Eu sou Rara Silva e você está no Rara World. Mateus 13, do 24 ao 30 diz: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: Patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio esse joio? Foi um inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem retirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois, colham trigo e ponham no meu depósito. O trigo era para Israel naquela época e é até hoje, acredito que para todas as nações, um alimento muito importante para a alimentação básica da sociedade. Já o joio, por outro lado, não, né? Ele é um alimento que chega a ser tóxico para os seres humanos. E fazer isso numa plantação, semear joio, era algo considerado cruel, porque ele não prejudicava somente as pessoas, não prejudicava somente o dono da plantação, ele prejudicava também as outras pessoas da comunidade que dependiam daquele alimento para sobreviver. Era uma vingança cruel. Mais pra frente, Jesus explica essa parábola para os discípulos. Ele diz: Jesus respondeu: Quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, aquelas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger de dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Eu acho que esse texto ele deixa muito claro aqui essa ideia de convivência entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Ele deixa bem claro que esses dois tipos de pessoas eles vão conviver aqui na Terra. Porque por mais incrível que possa ser ou parecer pra gente, uma terra em que todo mundo, sem exceção de ninguém, servisse a Deus com sinceridade, isso só será possível quando o Senhor Jesus vier e exterminar com o mal da terra. Porque mesmo o Senhor plantando trigo no mundo, o inimigo, o maligno, ele semeou o joio para tentar sabotar aquilo que o Senhor fez. Assim como existem os filhos de Deus, existem também os filhos do maligno. E o dono da plantação, o Senhor, ele manda chuva para ambos, ele rega ambos. O sol, ele não nasce só para um, ele nasce para os dois. Todas as duas plantas fazem fotossíntese. Então sempre aqui na terra haverá aqueles que temem e os que se opõem à palavra. E nós vamos conviver com essas pessoas. Eu acho interessante que a palavra ela deixa claro que o ato de purificação, o ato de separar o joio do trigo, não seremos nós que vamos fazer quando a gente bem entender. Serão os anjos num tempo determinado por Deus. Porque se a gente tirar o joio fora do tempo, a gente pode prejudicar o trigo também, porque eles são muito semelhantes. Vou deixar aqui uma imagem de um joio e de um trigo. Somos nós que vamos decidir quem é joio ou quem é trigo. A gente não pode sair por aí caçando alguém dizendo: você é joio, eu vou acabar com você. Não! Ele pode ser trigo verde.
Acho que um bom exemplo disso é Paulo. Se fosse para classificar ou decidir, como você acha que a igreja primitiva classificaria Paulo? Obviamente, joio. Até porque eles estavam perseguindo, né? Ele estava perseguindo os cristãos, ele provavelmente era joio. Mas Paulo mostrou-se ser um trigo verde. E quando ele se encontra com Cristo, a conduta dele muda completamente. Ele, pelo que a gente vê, ele foi um grande imitador de Jesus. Um outro exemplo é o ladrão na cruz, ao lado de Jesus. Ele errou a vida inteira. Ele fez um monte de coisas erradas, estava sendo crucificado pelos seus erros. Ele estava ao lado de Jesus, pediu misericórdia e Jesus concedeu. Ele foi para onde, gente? No paraíso. Para todo mundo, joio. O cara na cruz ali, pagando pelos seus erros, é o quê? Um joio, um ladrão da vida toda, joio. Mas no último minuto, ele mostrou que era trigo. Pessoas que ninguém diria, esse é trigo, provavelmente foram trigo depois de seu encontro com Jesus. Já pensou se os cristãos da igreja primitiva resolvessem acabar com Paulo naquela época, porque ele era um perseguidor, e eles, sei lá, classificassem ele como um joio? Imagina o que aconteceria. As cartas que a gente tem hoje, né, as cartas que Paulo escreveu, toda a contribuição que ele fez ali, né, para o crescimento da igreja, não existiriam. É claro que Deus poderia usar outras pessoas para estender o reino dele. Mas já pensou o que aconteceria se toda vez que Deus escolhesse alguém improvável para dar continuidade aqui e para dar continuidade ao reino, para fazer aquilo que ele quer? Os cristãos olhassem para essa pessoa, vendo o comportamento dela e dissessem, você é joio, e aí começa a se exterminar. Vê aí, prejuízo de trigo seria esse, né? Toda vez sempre atrapalhando aquilo que Deus queria fazer. Então, como todos são tão semelhantes agora, nós não podemos classificar. Vamos deixar isso para aquele que sonda corações e mentes. Se existe lobo em pele de ovelha, quem que vai me dizer que não existe ovelha em pele de lobo? Na verdade, uma pergunta que eu fiquei enquanto lia foi tipo, mas se é assim, então as cartas de Paulo que dizem pra gente não se sentar com as pessoas que se dizem ser cristãs, mas mantêm práticas contrárias ao evangelho, não seria uma contradição? Né? Não tomar nenhuma refeição, tá assim. E a resposta, obviamente, é não. O lugar onde o trigo e o joio convivem juntos é no mundo. A igreja, ela foi chamada para ser um lugar de convivência entre tribos, né? Mesmo que eventualmente possa haver sim joios, né, dentro do ambiente de igreja. Nós como igreja não dizemos você é trigo, você é joio, mas a gente tem que sim observar se os comportamentos estão de acordo com o evangelho. Deve sim ter discernimento e aí a partir disso, né, agir da maneira em que as escrituras nos ensinam a agir em cada determinada situação. E a pergunta que fica é, quem somos nós nessa história? Se Jesus disse que a gente não é o faxineiro, não é a gente que vai fazer essa purificação, essa separação entre joio e trigo, né? Ele disse que quem vai fazer isso é os anjos em um tempo determinado por Deus. Então o que nos resta é ser ou trigo ou joio. E se a gente conhece a árvore pelos frutos, com que planta estamos nos parecendo? A gente foi chamado para ser sal da terra, luz em meio às trevas, joio em meio ao trigo. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Eu espero, né, que a maioria de vocês tenham se identificado mais com o trigo do que com o joio. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de outros vídeos dessa série que vão chegar aqui no canal. E deixa nos comentários aí o que é que você entendeu, se você entendeu algo diferente, se você tem uma curiosidade, ou se você não entendeu nada, né? Acontece. Bom, foi isso. Fica aí, fica o quê, gente? Se inscreve no canal e fica aí por dentro de todos os vídeos que vão chegar ainda. Tem muito vídeo ainda pra chegar. É isso. Forte abraço. Tchau.